Então, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. No vídeo de hoje, vamos comentar brevemente a segunda lição da lição bíblica da CPAD, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição 2, que vai estar na página 10, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Antes da gente fazer o nosso breve rápido comentário, gostaria de fazer uma indicação muito importante para aqueles que fazem pesquisas apologéticas e teológicas. É uma indicação de um canal, o canal Missão Atenas, do professor Egnaldo Hélio, um homem de Deus que se preocupa muito com as escrituras e tem crescido, graças a Deus. E assim, é um amigo meu, tá certo? A gente conversa muito pelo WhatsApp. E assim, eu tô indicando o canal dele do mesmo modo que ele indica o meu canal quando ele faz os vídeos dele. Então, tá aí uma sugestão. São poucos os canais, assim como o do nosso pastor aqui, que faz esse trabalho de evangelizar, de edificar vidas e mostrar a verdade da palavra de Deus. Então, uma sugestão, tá certo? Que Deus possa aí abençoar ele e que você também possa fazer sua inscrição no canal dele, tá certo? E também não se esquecer de compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal oficial de Teologia e Apologética em Defesa da Fé Bíblica, tá certo? Então, o que é importante é a gente poder compartilhar, tá certo? Compartilhar é, esses conhecimentos e assim amadurecer, né? Então, é importante tudo isso. Pois bem, agora nós podemos entrar na nossa lição, tá certo? Que vai ser a lição número 2. Deixa eu deixar aqui já no ponto, tá certo? Para a gente poder assim refletir, meditar. E é importante a gente ver algumas coisas, tá? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que tema espetacular, que tema importante para nosso desenvolvimento, né? Tanto espiritual quanto humano. Isso é fantástico. Então, aqui eu vou fazer algumas citações do livro base, tá certo? E antes de eu entrar realmente aqui nessa lição, fazer o comentário, eu gostaria de dizer que a carta aos Efésios, principalmente o capítulo 1, vai trabalhar totalmente três pontos principais e vitais da carta. Tem outros, como por exemplo predestinação e eleição, mas esses três são o de suma importância, porque se você pensar bem, as pessoas que foram evangelizadas, estavam na igreja de Éfeso, eles vinham de onde? Vinham de religiões ocultistas, espiritualistas, vinham de religiões satânicas e vinham com um pensamento espiritual sobre o reino, os lugares celestiais, o céu, de certa forma errada. E como ser salvo? O que acontece? O que ocorreu com a criação? Então o apóstolo vai explicar muito isso a respeito da redenção realizada por Cristo, que foi perfeita, concluída, certo? No tempo e no espaço. Como isso também é efetivo perdão e como isso resgata toda a criação. Então é um trabalho totalmente complexo no qual ele consegue, o apóstolo, explicar em palavras inspiradas pelo Espírito de Deus para aquela comunidade que precisava urgentemente entender que eles eram abençoados. Então, redenção é um ponto importante, muito importante. Perdão dos pecados, resgate da criação. Então, isso deve estar, em especial, no capítulo 1, na lição de número 2, para vocês entenderem a questão. Porque o que é importante na lição, eu torno a repetir, não é exatamente seguir dogmaticamente os objetivos geral, objetivo específico. Não. O objetivo da lição é você compreender os textos da leitura bíblica em classe. Se você não conseguir compreender esses textos, por mais que a lição seja dada de maneira excelente, se eu e você não entender o texto de Efésios capítulo 1, verso 3, verso 4, verso 9 ao verso 14 da leitura bíblica em classe, o nosso estudo não serve de nada, tá certo?
Aqui é uma forma de organizar o que vai ser passado. Mas eu, como indivíduo, dentro ou fora do papel de aprender e de ensinar, eu preciso compreender esses textos, tá? Eu não tenho que compreender a mecânica por trás desses objetivos. Eu tenho que entender a mecânica do que o apóstolo Paulo ensinou. Não sei se vocês estão entendendo. Então, é justamente isso. Depois, mostrar aqui só uma coisa que você... Então, essa segunda imagem é muito importante porque... Deixa eu me ver aqui, porque esse nosso de vídeo... Deixa eu mostrar aqui, pronto. Cena 1. Não estava aparecendo, né? Pronto. Aqui eu estou falando isso aqui, ó. Então, a redenção dos pecados, tá? A redenção que Jesus Cristo conseguiu fazer. Temos em Éfeso o perdão dos pecados e temos o resgate da criação. Então, esses são os principais temas abordados dentro do capítulo 1, e entre outros, como já citamos. Um ponto importante é esse aqui, ó. Quase um resumo geral, né? Paulo em Éfeso, capital romana da Ásia Menor, importante centro comercial e religioso. Por quê? Por causa da Diana, Artemis, dessa deusa, né? Paulo não fundou a igreja na cidade. Paulo morou em Éfeso entre 53, 54 e 57, 3 anos mais ou menos. Ocasião da terceira viagem missionária. Ensinou na escola de Tirano. Ele gastou muito tempo aqui, tá? Inventou Demétrio e a indústria da idolatria da deusa Diana ou Artemis. Deixa eu mostrar mais uma imagem aqui para a gente compreender. Pronto aqui. Cartas escritas por Paulo cerca de 50 a 65 a.C., tá? Tá certo? Então, o que acontece aqui? Paulo está em Roma e escreve de Roma a carta aos Efésios. Ele está em Roma de que forma? Preso, tá? Aí escreve a carta aos Colossenses, depois carta a Filemon, Filipenses, provavelmente hebreu, tá? Não temos muita certeza, mas tudo indica provavelmente hebreu, tá? Então não são 13 cartas, são 14 cartas que Paulo escreveu. Depois escreve 2 Timóteo, tá? Em Corinto, quando está em Corinto, ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses e a carta aos Romanos. Cadê aqui embaixo? Aqui é o Egito, tá? Vocês podem ver Israel, Jerusalém. Aqui atrás seria a Mesopotâmia, tá? Aqui seria aqui a Ásia Menor, toda essa parte aqui é a Ásia Menor, tá certo? Aqui embaixo seria a África, para vocês entenderem o mapa. Quando ele está em Antioquia, ele escreve provavelmente Gálatas. Quando ele está em Éfeso, ele vai escrever 1 Coríntios, tá? E subindo aqui, ó, na parte de Macedônia, indo para Roma, próximo lá da Europa, na Macedônia, ele vai escrever 2 Coríntios, 1 Timóteo e provavelmente Tito, tá certo? Então, para vocês entenderem, aqui e aqui é o mar Mediterrâneo, tá certo? Pois bem, deixa eu voltar aqui para a lição. Essas são as primeiras explicações sobre o tema lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo, em Cristo. Então nós precisamos primeiramente entender esse ponto aqui, ó. O que são bênçãos espirituais? Onde a carta explica o que são as bênçãos espirituais. Nós vamos consultar basicamente mais o livro-texto, porque no livro-texto tem explicando bastante onde é essa questão das bênçãos espirituais, de uma forma mais organizada e sistemática. Então você vai ver aí esse ponto aí sobre as bênçãos espirituais a partir, deixa eu ver aqui, a partir da página 25 do livro base, né, que vai dizer o seguinte: essas bênçãos são mencionadas na longa lista no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Então, as bênçãos espirituais vão estar do versículo 3 ao versículo 14. E elas são as seguintes. Primeiro, Deus elegeu-nos para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, fez-nos agradáveis, reuniu-nos pelo sangue de Cristo, acolheu-nos pela sua vontade redentora, revelou a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade dessa promessa. Então, essas são as bênçãos espirituais, não materiais, realizadas e nos dadas em Cristo Jesus. Então, na lição, temos o seguinte:
Textual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, já dissemos quais são as bênçãos espirituais na carta e o que seriam lugares celestiais. Algumas traduções aqui, ó. Tá, algumas traduções, deixa eu aumentar mais. Algumas traduções colocam como regiões celestiais. As regiões celestiais, os lugares celestiais, são um mundo espiritual invisível no qual a gente não consegue ver. Não é exatamente o reino de Deus, os céus, tá? Bem, verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, a verdade prática já traz uma polêmica na qual a carta trabalha sem discutir, sem questionar, sem criar problema nenhum. Só que o nosso pensamento humano, algumas ramificações do cristianismo, cria conflito entre eleição, predestinação, soberania, vontade de Deus e responsabilidade humana. Mas na carta tudo isso é trabalhado sem problema nenhum, tá certo? Então, leitura bíblica em casa. É interessante aqui, eu não vou discorrer sobre isso aqui, tá certo? Mas só para vocês pegarem essa ideia, deixa eu abrir minha revista aqui. Eu fiz a minha anotaçãozinha. Então aqui, ó. Já no versículo 3, todo esse trabalho aqui do versículo 3, na lição número 3, vai explicar melhor, tá? Depois, quando tiver na lição número 3, você vai entender. No versículo 3 diz assim: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente está na igreja e não entende por que estamos na igreja. Estamos na igreja porque Deus nos abençoou. Então eu e você somos abençoados. Automaticamente, a partir do momento que estamos em Cristo, e somos a nova criatura. Versículo 4. Eu só grifei assim na minha revista para só destacar. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. De fato, a eleição ensinada biblicamente. O versículo 10 diz assim, ó, na dispensação dos tempos. Que coisa interessante, né? Na dispensação. Então, a doutrina da dispensação era bíblica e você pode encontrar ela na própria Bíblia. Então, não é um termo que foi criado, mesmo que fosse criado, teria respaldo bíblico ou apenas o conceito já ensinado. Então, essas dispensações elas podem ser pelo menos 7. A primeira é a inocência, a segunda é a consciência, a terceira é o governo humano, a quarta é a promessa, a quinta é a lei, a sexta é a graça e a sétima é o reino. Então você vai encontrar essas informações no livro texto, na página 27, tá certo? Então nós estamos aqui resumindo essa lição para vocês absorverem os pontos mais interessantes. Então, continuando, versículo 11, diz assim, havendo sido predestinados conforme o seu propósito. Então, a doutrina da predestinação também faz parte dos propósitos da carta, tá certo? Versículo número 13, nós vamos encontrar o seguinte: a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, o evangelho e a Bíblia é a absoluta verdade de Deus. E o objetivo geral é o seguinte: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. O objetivo específico é aqui, ó, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, aqui a revista vai começar o seu desenvolvimento. Então, em geral, bem, antes da gente compreender a lição número 2, é preciso compreender o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele vai, primeiro, ter cerca de 13 a 14 cartas. Podem ser organizadas sistematicamente da seguinte forma, o que é sistematicamente? É uma organização psicológica, mental ou racional. Então, as 14 cartas ou 13 cartas podem ser divididas de 4 formas. Primeiro, essas 4 formas são 4 grandes conteúdos. Primeiro,
questões escatológicas. Aí as cartas seriam quais? De Paulo. Primeira e segunda Tessalonicenses. Segunda classificação, as soteriológicas, a doutrina da salvação. Romanos, primeira e segunda Coríntios e Gálatas. Terceira divisão, organização. As cartas da prisão, que é justamente essa que nós estamos vendo. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E a quarta organização seria as cartas pastorais. Alguns debatem dizendo que o nome pastoral não é exatamente uma classificação mais específica, porque Timóteo não era pastor, e sim evangelista, mas isso aí é uma outra questão, tá certo? Mas voltando aqui, então as cartas pastorais seriam 1ª e 2ª Timóteo e Tito. A carta aos Hebreus pode entrar na questão soteriológica, tá certo? Ou nas pastorais, um desses dois agrupamentos. Então é preciso compreender não somente a carta, mas, como já dissemos, o ambiente histórico, cultural e a própria vida do apóstolo Paulo. Então, brevemente, nós vamos dizer que no livro que registra as duas prisões de Paulo, né, isso, em Cesareia, em Roma, em Filipos, você vai ver no capítulo 24, versículo 1 ao 27, Atos capítulo 28, versículo 16 ao 31, e Atos capítulo 16, versículo 19 ao 26. Então, muita coisa para entender a carta aos Efésios. É preciso entender aquela situação que ocorreu no debate dele contra o comércio, contra aqueles falsos deuses que ocorreu em Atenas, né? Então, e outras coisas importantes que estão ao redor da carta. Nessa carta, ela é vital, de suma importância para a igreja de hoje. Então, eu gostaria de fazer aqui uma citação breve no livro texto. Deixa eu pegar aqui na minha marcação, no livro aqui. Algo que eu queria destacar que é muito, muito importante aqui na página 23 e 24, tá? 23 e 24. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. No primeiro tópico, o outro aspecto. Pronto aqui, tá? Quero destacar justamente isso aqui, ó, para a gente concluir esse nosso comentário, tá bom? Diz assim, outro aspecto de suma importância presente nessa doxologia é o seu caráter trinitário nas concepções formuladas nas 3 estrofes da perícope. O apóstolo faz notável referência à Santíssima Trindade. Ao apresentar cada novo argumento, Paulo realça a contribuição de cada uma das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai decidiu redimir as pessoas para si próprio. Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. O Filho, pelo preço de sua morte sacrificial, também é o Redentor e aquele através do qual a igreja é escolhida. Capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. O Espírito Santo aplica a presença viva e a obra de Cristo à igreja e a experiência humana. Capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 14. Essa admirável sentença tem início com o adjetivo grego bendito, uma expressão rabínica dirigida especialmente para Deus e que significa digno de louvor. O termo hebraico correspondente a Baruch e aparece em Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que nos é a nossa salvação. Na versão grega Septuaginta, o termo bendito foi traduzido por eulogetos, que é a mesma palavra usada por Paulo em Éfeso. O sentido aqui, portanto, é Deus seja louvado e exaltado. Esse ser divino, digno de ser adorado, é identificado na elocução como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, além de apontar para a Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina do Filho. A frase também assevera que Deus Pai é a fonte de toda sorte de bênção. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é impossível existir qualquer carta do Novo Testamento ou qualquer evangelho do Novo Testamento sem
a Santíssima Trindade. Independentemente da, da palavra Trindade ser criada lá por Tertuliano, o conceito está desde o Novo Testamento. Então, se você prestar atenção, todos os escritores estão falando constantemente a respeito da Santíssima Trindade. Então, isso é um ponto de vital importância. Por quê? Porque dentro do estudo bíblico, de uma reflexão bíblica, precisamos, de uma forma ou de outra, ensinar, explicar, mencionar, dizer sobre a Santíssima Trindade. Sem a Santíssima Trindade, nosso estudo não vai valer de nada, tá certo? Por isso, nós estou dando esse exemplo no qual o próprio apóstolo Paulo está ensinando também a respeito da Trindade. E aqui na lição, para encerrar, só vou destacar uma questão aqui. Ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, é preciso constantemente estar em Cristo, tá? Pois uma vida que não está em Cristo não vale absolutamente nada. Então é preciso que aquela comunidade, tá certo? Aqueles primeiros receptores da carta precisavam realmente entender isso e qual nós estamos entendendo, porque nós precisamos estar em Cristo, pois somos novas criaturas. E a conclusão é a seguinte: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Então eu acredito que a lição número 2 é muito especial, muito importante, e nós precisamos realmente entender o que é a sublimidade das bênçãos de Cristo, espirituais em Cristo, e onde está ensinada. Então, esta é nosso comentário a respeito da carta, e que Deus abençoe a sua EBD, mesmo nesse período de quarentena, seja era por WhatsApp, pelo Telegram, por alguma rede de emissora, pelo YouTube. A palavra de Deus ainda continua sendo pregada, tá certo? Eu agradeço a atenção, e se você gostou deste vídeo ou de outros vídeos, continue aqui conosco, se inscreva, compartilhe, deixe um like, algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, tá? Dentro do padrão normal da racionalidade humana, e assim ainda construir melhor, uma melhor comunicação para desenvolver algum melhor conteúdo para nós e para todos. Então assim, eu agradeço desde já a sua atenção e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.